Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem à noite, numa entrevista televisiva, o país assistiu à prestação política de um primeiro-ministro sitiado. Um primeiro-ministro totalmente desligado de qualquer dos problemas e dramas que fazem hoje o cotidiano de milhares e milhares de portugueses. Um homem que pensa que a história do país nos últimos 2 anos, a história de empobrecimento, falências e desemprego em massa, pode ser resumida às conversas abstratas sobre ajustamento que foi tendo em confortáveis salas de reunião. Um primeiro-ministro que se apresenta perante o país prometendo apenas e só que o pior ainda está por vir e sem assumir qualquer responsabilidade. Depois de todo o debate político tido desde meados de 2011, depois de todas as vozes à esquerda e à direita que alertaram para o desastre social, o buraco recessivo na economia e, portanto, para o incumprimento dos próprios objetivos do Governo na redução do déficit orçamental, o Sr. Primeiro-Ministro disse-nos ontem que está surpreendido com a queda da receita fiscal no ano de 2012. É extraordinário. Surpreendido, Sr. Primeiro-Ministro? Sim, porque afinal não foi toda a estratégia política e orçamental do Governo que ruiu e mostrou toda a sua incompetência. Não, o Governo estava certo, acha o Sr. Primeiro-Ministro. Os portugueses, esses malandros, é que ficaram desempregados e depois de toda uma campanha de viverem acima das suas possibilidades, decidiram em 2012 consumir menos. E se não fosse esta má vontade dos cidadãos, então tudo teria corrido bem. O grau de cegueira do Governo atingiu níveis nunca antes vistos. Perante o colapso comprovado da sua estratégia, perante um tecido económico à beira do colapso, a brutal retração do rendimento das famílias, milhares de falências, o desemprego recorde, o Sr. Primeiro-Ministro, no sossego da sua residência oficial, responde singelo: mais austeridade. Nem se dá conta, ou finge não dar, que depois de todo este programa de choque e pavor sobre a economia, os rendimentos e direitos sociais dos cidadãos, o déficit real, repito, o déficit real, em nome do qual supostamente tudo isto estava a ser aplicado, vai ficar nos mesmos 7% do ano passado. 9 mil milhões de euros de austeridade em 2012, foi este o vosso programa. Para menos 1.000 milhões de euros de consolidação, foi este o resultado de um programa de empobrecimento deliberado do país. E agora, diz-nos o Primeiro-Ministro que a solução é repetir para 2013, 2014 e sabe-se lá até quando, a dose que falhou estrondosamente em 2012. Mais austeridade, mais empobrecimento, a manutenção do saque fiscal a quem vive do seu trabalho, cortes nas pensões, redução dos níveis salariais. Na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro já o tinha dito. No domingo, 2 dias antes do Governo ter aberto os cordões das nossas bolsas para enterrar mais 1.100 milhões de euros no despesismo jardinista, Passos Coelho foi ao Congresso do PSD Madeira dizer que os portugueses ainda aguentam mais austeridade. Vê-lo defender mais austeridade para todos os que trabalham e pagam os impostos, no exato momento em que passa um cheque, mais um, para Alberto João Jardim, é das imagens que simboliza bem esta governação falhada. No contexto da aprovação do orçamento de 2013, o cheque adicional de 1.100 milhões de euros para Alberto João Jardim tem um nome, e vamos ser moderados nas palavras, é traficância política, o que tem feito, enquanto dizia e abria a boca para saírem as palavras dos banqueiros, que os portugueses aguentam mais austeridade, aguentam, afinal é só mais um insulto que se junta ao rol dos muitos que fez ao povo português. Senhoras e senhores deputados, com aquele ar de quem nos está a anunciar em primeira mão a mais recente descoberta científica no domínio da física quântica, o Primeiro-Ministro disse que o Governo é obrigado a cortar 4 mil milhões de euros na educação, na saúde, na reforma dos portugueses, porque é aí que o Estado gasta dinheiro. Como a estrutura da despesa pública é similar em toda a Europa, das duas uma. Ou o Sr. Primeiro-Ministro era ignorante e não conhecia o Estado quando prometia fazer o ajustamento cortando nas famosas gorduras do Estado, ou sabia que não era assim e, portanto, mentiu, repito, mentiu deliberadamente na campanha eleitoral. Em ambos os casos, seja por ignorância e incompetência ou por má-fé, não tem condições para permanecer no cargo. Ou talvez o Sr. Primeiro-Ministro entenda que os gastos com prestações do Sistema de Segurança Social, leia-se,
pensões, subsídios de desemprego e apoios sociais aos mais pobres e mais idosos, investimento na educação das crianças e jovens e gastos na saúde, que estes gastos, afinal, são má despesa pública. Talvez pense que devíamos gastar tudo em rotundas, submarinos ou estourar os fundos comunitários na formação de centenas de trabalhadores de aeródromos que, afinal, não operam. As promessas de ataque à segurança social, à educação e à saúde, aí estão, sem margens para dúvidas. Todos os privilegiados do país, que segundo o Dr. Pedro Passos Coelho, são aqueles que têm salários ou pensões acima dos 600 euros, verão cortados apoios sociais, as suas pensões, as famílias com crianças e jovens pagarão propinas para pagar a escola que frequentam numa escolaridade a que o Estado obriga e os doentes verão aumentados os preços que já hoje pagam no acesso à saúde. Este discurso contra o Estado Social assenta na costumeira mistificação e demagogia da direita, que fala como se as prestações sociais e os serviços públicos não tivessem já passado, na última década, por um draconiano processo de ajustamento que não resiste ao teste dos números. Vejamos só. Em 2003, o valor médio do subsídio pago a cada desempregado era de 445 euros. Este ano não vai passar os 237 euros. Uma queda a preços constantes de 47% no apoio a quem está numa situação de vulnerabilidade máxima. Mesmo na educação pública, num país que só agora conseguiu a alfabetização plena que os países do norte da Europa atingiram na viragem do século XX, com os cortes brutais que foram operados por esta maioria, já estamos a gastar menos que a média europeia. E por isso, senhoras e senhores deputados, termino. Antes que a maioria desta Assembleia, que as bancadas da direita se dediquem a fabricar comissões de discussão, grupos de trabalho para a reforma do Estado, que mais não são uma vontade de assassinato do Estado Social, que fique desde já claro. O Bloco de Esquerda nunca participará numa tentativa de fabricar uma legitimidade que os senhores não têm para uma vingança ideológica contra o modelo social da democracia. Não conseguiram fazê-lo.